Capítulo 1. 98 a 180 d.C. A extensão e o poderio militar do Império na época dos Antoninos. No segundo século da era cristã, o Império de Roma abrangia a mais bela parte da terra e o segmento mais civilizado da humanidade. As fronteiras daquela vasta monarquia eram guardadas por antigo renome e disciplinada bravura. A influência branda, mas eficaz das leis e dos costumes havia gradualmente cimentado a união das províncias. Seus pacíficos habitantes desfrutavam até o ponto de abuso os privilégios da opulência e do luxo. A imagem de uma constituição livre era mantida com decoroso respeito. O Senado romano parecia estar investido de autoridade soberana e delegava aos imperadores romanos todos os poderes executivos de governo. Durante um ditoso período de mais de 80 anos, a administração pública foi gerida pela probidade e aptidões de Nerva, Trajano, Adriano e os dois Antoninos. É propósito deste e dos dois capítulos subsequentes descrever a prosperidade do império sob esses imperadores e posteriormente deduzir, a partir da morte de Marco Antonino, as circunstâncias mais importantes do declínio e da queda do dito império, uma revolução que será para sempre lembrada e cujos efeitos são ainda sentidos pelas nações da terra. As principais conquistas dos romanos foram feitas durante a República, e os imperadores, na maior parte dos casos, contentaram-se com preservar os domínios adquiridos em consequência da política do Senado, da ativa emulação dos cônsules e do entusiasmo marcial do povo. Os 7 primeiros séculos assistiram a uma rápida sucessão de triunfos. Caberia a Augusto, todavia, pôr de lado o ambicioso projeto de dominação do mundo todo e introduzir nos conselhos públicos um espírito de moderação. Predisposto à paz por seu temperamento e condição, foi-lhe fácil descobrir que Roma, na sobranceira posição em que então se encontrava, tinha muito mais a temer que esperar de uma aventura armada, e que levar a cabo guerras remotas se tornava uma empresa a cada dia mais difícil, de êxito mais do que duvidoso, além de a posse se demonstrar tanto mais precária quanto menos vantajosa. A experiência de Augusto deu peso a essas sadias reflexões e o convenceu eficazmente de que, pelo prudente vigor de seus juízos, seria fácil obter todas as concessões que a segurança ou a dignidade de Roma pudessem exigir dos bárbaros mais temíveis. Em vez de expor sua própria pessoa e suas legiões às setas dos partos, conseguiu ele, por via de um honroso tratado, a devolução dos estandartes e dos prisioneiros que haviam sido capturados quando da derrota de Crasso. Nota do tradutor. Marco Licínio Crasso, 115 a 53 a.C., político romano que fez parte do primeiro triunvirato, ao lado de Pompeu e Júlio César, quando o governador da Síria combateu os partos, tendo sido derrotado e assassinado por eles. Sobre os partos, ver nota complementar a seguir. Nos primórdios de seu reinado, seus generais tentaram a conquista da Etiópia e da Arábia Feliz, Iêmen. Avançaram 1.600 quilômetros ao sul do trópico, mas o clima tórrido não tardou a repelir os invasores e a proteger os nada belicosos nativos daquelas remotas regiões. Os países setentrionais da Europa dificilmente justificavam o dispêndio e o esforço de conquista. As florestas e os pântanos da Germânia eram ocupados por uma raça de bárbaros animosos que desprezavam a vida carente de liberdade, embora parecessem ceder ao primeiro ataque ante a superioridade do poderio romano, logo conseguiram, mercê de um extraordinário gesto de desespero, recuperar sua independência e lembrar Augusto das vicissitudes da fortuna. Quando esse imperador morreu, seu testamento foi lido em público no Senado. Deixava ele como valioso legado a seus sucessores a recomendação de confinarem o império àqueles limites que a natureza parecia ter-lhe estabelecido como baluartes e fronteiras permanentes. A oeste, o Oceano Atlântico, o Reno e o Danúbio ao norte, o Eufrates a leste e, para o sul, os desertos arenosos da Arábia e da África. Nota de rodapé. Quando do massacre de Varo e de suas 3 legiões, Augusto não recebeu as infaustas notícias com a firmeza e a serenidade que seriam esperadas de seu caráter.
Nota do tradutor. Públio Quintílio Varo, general romano que, derrotado pelos germanos comandados por Armínio, cometeu suicídio. Felizmente, para descanso da humanidade, o sistema comedido recomendado pela sabedoria de Augusto foi adotado pelos temores e vícios de seus sucessores imediatos. Empenhados na busca do prazer ou no exercício da tirania, os primeiros Césares raramente se mostravam às tropas ou às províncias, tampouco estavam dispostos a permitir que os triunfos negligenciados por sua indolência fossem usurpados pelo comando e bravura de seus lugares tenentes. O renome militar de um súdito era considerado insolente usurpação da prerrogativa imperial, pelo que se tornava dever, tanto quanto interesse, de todo general romano guardar as fronteiras confiadas à sua vigilância, sem aspirar a conquistas que se poderiam demonstrar não menos fatais a ele próprio que aos bárbaros vencidos. O único acréscimo que o Império Romano recebeu durante o primeiro século da era cristã foi a província da Britânia. Nesse único caso, os sucessores de César e de Augusto foram persuadidos a seguir antes o exemplo daquele que o preceito deste. Por estar próxima da costa da Gália, a Britânia era um convite às armas. A prazenteira, conquanto duvidosa atração de uma pesca de pérolas, espiaçava-lhes a avareza. E como a Britânia era vista sob aspecto de um mundo distinto e insulado, sua conquista mal se constituía exceção ao sistema geral de medidas continentais. Ao cabo de uma guerra de cerca de 40 anos, empreendida pelo mais obtuso, continuada pelo mais dissoluto e concluída pelo mais tímido de todos os imperadores, a maior parte da ilha foi submetida ao jugo romano. Nota de rodapé. Cláudio, Nero e Domiciano. As diversas tribos de bretões tinham bravura, mas não comando, amor pela liberdade, mas não espírito de união. Tomavam armas com selvagem arrebatamento, depunham-nas ou voltavam-nas umas contra as outras com selvagem inconstância. Enquanto lutaram separadamente, foram subjugadas uma após outra. Nem a coragem de Carátaco, nem o desespero de Boadiceia, nem o fanatismo dos druidas puderam evitar a escravização de seu país ou resistir ao firme avanço dos generais do Império, que preservavam a glória nacional enquanto o trono era desonrado pelo mais fraco ou pelo mais corrupto dos homens. Notas do tradutor. Carátaco, chefe guerreiro dos bretões que floresceu em 50 d.C., lutou 9 anos contra os romanos que acabaram por vencê-lo, capturá-lo e levá-lo para Roma, onde o imperador Cláudio lhe poupou a vida. Boadiceia, rainha britânica dos Essenos, tribo da região de Norfolk, que chefiou a revolta contra os romanos e se envenenou em 62 d.C., ao saber-se derrotada por eles. Na mesma época em que, confinado em seu palácio, Domiciano experimentava terrores iguais aos que inspirava suas legiões, sob o comando do virtuoso Agrícola, derrotavam as forças coligadas dos caledônios, ao pé do Monte Grápio, e sua armada, aventurando-se a explorar uma rota desconhecida e perigosa, ostentava as armas romanas por toda a volta da ilha. Notas do tradutor. Cneio Júlio Agrícola, 37 a 93 d.C., general romano, governador e pacificador da Britânia, sogro do grande historiador Tácito. Caledônios. Caledônia era o antigo nome da Escócia. A conquista da Britânia era dada como já consumada, e Agrícola tinha em mira completar e consolidar seu êxito, submetendo, sem maior dificuldade, a Irlanda, para o que, a seu ver, bastaria uma legião e algumas tropas auxiliares. A ilha ocidental poderia ser convertida numa possessão valiosa, e os bretões suportariam as cadeias com menos relutância se a esperança e o exemplo da liberdade lhes fossem tirados de diante dos olhos em toda parte. Todavia, o alto mérito de Agrícola logo fez que o destituíssem do governo da Britânia, frustrando para sempre esse judicioso conquanto vasto plano de conquista. Antes de partir, o prudente general havia tomado providências no sentido de garantir a segurança e o domínio da ilha. Observara que ela estava como que dividida em duas partes desiguais por golfos opostos, ou como são hoje conhecidos, pelos esteiros da Escócia.
ao longo do estreito intervalo de cerca de 60 quilômetros, dispusera agrícola uma linha de postos militares, a qual foi posteriormente fortificada no reinado de Antonino Pio, por um reparo de turfa erguido sobre alicerces de pedra. Esse muro de Antonino, a pequena distância das modernas cidades de Edimburgo e Glasgow, ficou estabelecido como limite da província romana. Os caledonianos, nativos, mantiveram na extremidade norte da ilha sua bravia liberdade, que deviam não menos à sua pobreza que à sua bravura. As incursões que empreendiam eram repelidas e castigadas, mas o país deles nunca foi dominado. Os senhores dos climas mais amenos e mais prósperos do mundo voltavam as costas com desprezo aos melancólicos outeiros batidos por tormentas de inverno, aos lagos ocultos sob uma névoa azulada e às frias e ermas charnecas, onde servos da floresta eram caçados por bandos de bárbaros desnudos. Tal era a situação das fronteiras romanas e tais os princípios da política imperial desde a morte de Augusto até a ascensão de Trajano. Esse virtuoso e ativo monarca havia recebido a educação de um soldado e possuía o talento de um general. O pacífico sistema de seus predecessores foi interrompido por cenas de guerra e de conquista, e as legiões, após um longo intervalo, viram um imperador militar a comandá-las. As primeiras investidas de Trajano foram contra os dácios, o mais belicoso dos povos que viviam além Danúbio e que durante o reinado de Domiciano tinham afrontado impunemente a majestade de Roma. A seu vigor e impetuosidade de bárbaros acrescentavam um desprezo pela vida que advinha de uma crença ardente na imortalidade e na transmigração da alma. Decébalo, o rei Dácio, provou ser ele próprio um adversário não indigno de Trajano, não desesperou de sua estrela e da de seu povo, enquanto não exauriu, conforme o reconheceram seus inimigos, todos os recursos de bravura e de habilidade. Essa guerra memorável, salvo por uma brevíssima suspensão de hostilidades, durou 5 anos. Como o imperador podia lançar mão, sem restrições, de todo o poderio do Estado, terminou pela submissão absoluta dos bárbaros. A nova província da Dácia, que se constituía numa segunda exceção ao preceito de Augusto, tinha cerca de 2.000 quilômetros de circunferência. Suas fronteiras naturais eram o Dniester, o Teis e o Tibiscus, o Danúbio inferior e o Mar Euxino, Mar Negro. Os vestígios de uma estrada militar podem ainda ser rastreados desde as margens do Danúbio até as vizinhanças de Bendery, uma localidade famosa na história moderna e atual fronteira dos impérios turco e russo. Nota do tradutor. Bendery, cidade da Moldávia, onde Carlos XII, rei da Suécia, foi feito prisioneiro pelos turcos em 1713. Trajano ambicionava a fama, enquanto a humanidade continuara a prodigalizar mais aplausos a seus destruidores do que a seus benfeitores, a sede de glória militar continuará a ser sempre o vício das personalidades mais enaltecidas. Os encômios a Alexandre, transmitidos por uma enfiada de poetas e historiadores, haviam acendido uma perigosa emulação no espírito de Trajano. Tal como ele, o imperador romano levou a cabo uma expedição contra as nações do Oriente, mas lamentando suspiroso que sua idade avançada quase não lhe desse esperanças de igualar o renome do filho de Filipe. No entanto, o êxito de Trajano, embora efêmero, foi rápido e ilusório. Os degenerados partos, quebrantados por discórdia intestina, fugiram ante o avanço de seus exércitos. Nota do tradutor. Partos. Antigo povo oriundo da Sítia, antiga região do nordeste da Europa, entre os rios Danúbio e Don e ao norte do Mar Negro. Os partos se estabeleceram ao sul da Hircânia, antiga região do nordeste do Irã, onde constituíram um reino poderoso que durou de cerca de 250 a.C. a 224 d.C. Apesar de seus esforços, o imperador Trajano não os conseguiu submeter. Ele desceu o rio Tigre triunfalmente, desde as montanhas da Armênia até o Golfo Pérsico. Alcançou a honra de ser o primeiro, tanto quanto o último, dos generais romanos que jamais singraram aquele mar remoto. Seus navios de guerra assolavam as costas da Arábia, e ele se iludia
fatualmente de que se estava aproximando dos confins da Índia. Todo dia recebia o Senado atônito a notícia de que novas tribos e novas nações lhe reconheciam a soberania. Era informado de que os reis de Bósforo, Cólquida, Ibéria, Albânia, Osroene e mesmo o próprio monarca parto haviam aceitado seus diademas das mãos do imperador, de que as tribos independentes das colinas Medas e Carducas lhe haviam implorado a proteção, e de que as ricas nações da Armênia, da Mesopotâmia e da Assíria estavam reduzidas à condição de províncias. A morte de Trajano logo veio, porém, anuviar a esplêndida perspectiva, e era muito de temer que tantas nações distantes se livrassem do jugo a que não estavam acostumadas, logo que não as contivesse mais a mão poderosa que o tinha imposto. Havia uma antiga tradição de que quando o Capitólio foi fundado por um dos reis romanos, o deus Término, que imperava sobre as divisas e era representado de acordo com o costume daquela época por uma grande pedra, fora a única das divindades inferiores a recusar-se a ceder seu lugar ao próprio Júpiter. Dessa obstinação, tiraram os augures a favorável inferência de ela se constituir em seguro presságio de que as fronteiras do poder romano jamais recuariam. Ao longo de épocas sucessivas, a predição, como costuma acontecer, contribuiu para seu próprio cumprimento, mas conquanto Término tivesse resistido à majestade de Júpiter, submeteu-se à autoridade do imperador Adriano. A renúncia a todas as conquistas orientais de Trajano foi a primeira medida de seu reinado. Ele restituiu aos partos o direito de eleger um soberano independente, retirou as guarnições romanas das províncias da Armênia, da Mesopotâmia e da Assíria e, em conformidade com o preceito de Augusto, mais uma vez instituiu o Eufrates como a fronteira do império. A censura, que critica os atos públicos e os motivos privados dos príncipes, atribuiu à inveja, uma conduta que se poderia atribuir à prudência e à moderação de Adriano. A índole mutável desse imperador, alternadamente capaz dos mais mesquinhos e dos mais generosos sentimentos, poderia tornar algo verossímil a suspeita. Dificilmente lograria ele, no entanto, dar maior destaque à superioridade de seu antecessor do que se confessando, dessa maneira, não estar à altura da tarefa de defender as conquistas de Trajano. O espírito marcial e ambicioso deste fazia um contraste deveras singular com a moderação de seu sucessor. A incessante atividade de Adriano não é menos notável quando comparada à branda tranquilidade de Antônio Pio. A vida daquele foi uma quase perpétua viagem, e como ele possuía os variados talentos do soldado, do estadista e do erudito, satisfazia a curiosidade no desempenho de seus deveres. Indiferente às mudanças de estação e clima, caminhava a pé e de cabeça descoberta pelas neves da Caledônia e pelas planícies escaldantes do Alto Egito. Não havia província do império que no curso de seu reinado não tivesse sido honrada com a presença do monarca. Mas a vida tranquila de Antonino Pio decorreu no seio da Itália, e durante os 23 anos em que dirigiu a administração pública, as mais longas jornadas desse príncipe benévolo não excederam a distância que vai de seu palácio em Roma ao retiro de sua vila Lanuvina. Não obstante tal diferença de conduta pessoal, o sistema geral de Augusto foi igualmente adotado e uniformemente seguido por Adriano e pelos dois Antoninos. Eles persistiram no propósito de manter a dignidade do império sem tentar alargar-lhe os limites. Recorriam a todo e qualquer expediente honroso para aliciar a amizade dos bárbaros e esforçavam-se por convencer a humanidade de que o poder romano, posto acima da tentação de conquista, era movido tão só pelo amor à ordem e à justiça. Durante um longo período de 43 anos, os virtuosos esforços deles tiveram bom êxito, e se excetuarmos algumas ligeiras hostilidades que serviram para adestrar as legiões de fronteira, os reinados de Adriano e de Antonino Pio oferecem a clara perspectiva de uma paz universal. A fama de Roma merecia acatamento de parte das mais remotas nações da terra. Os bárbaros mais ferozes submetiam a miúde suas diferenças no arbítrio do imperador, e um historiador contemporâneo nos informa de que vira ser recusada a embaixadores que a vieram solicitar a honra de serem admitidos à categoria de súditos. O terror das armas romanas dava peso e dignidade à moderação dos imperadores. Eles preservavam a paz mediante uma constante preparação para a guerra.
e ao mesmo tempo que regulavam sua conduta pelos ditames da justiça, anunciavam às nações de seus confins que estavam tão pouco dispostos a suportar quanto a cometer uma injúria. A força que Adriano e o Antonino mais velho se haviam contentado em apenas exibir foi empregada contra os partos e os germanos pelo imperador Marco Aurélio. As hostilidades dos bárbaros suscitaram o ressentimento desse filosófico monarca e, na busca de uma justa reparação, ele e seus generais alcançaram muitas vitórias notáveis, tanto no Eufrates quanto no Danúbio. A organização das forças militares do Império Romano, que de tal modo lhe asseguravam ou a tranquilidade ou o êxito, vai tornar-se agora o objeto adequado e importante de nossa atenção. Nas épocas mais singelas da República, o uso das armas ficava reservado àquelas classes de cidadãos que tinham um país para amar, uma propriedade a defender e alguma participação na feitura das leis que eram de seu interesse e de sua obrigação manter. Mas, à medida que se foi perdendo a liberdade pública pelo alargamento das conquistas, a guerra se aperfeiçoou gradualmente numa arte e se degradou em negócio. As próprias legiões, ao tempo em que eram recrutadas nas províncias mais remotas, deviam supostamente consistir em cidadãos romanos. Tal distinção, de modo geral, era considerada ou como uma qualificação legal ou como uma recompensa justa para o soldado. Todavia, maior atenção se dava ao mérito essencial da idade, do vigor físico e da estatura militar. Em todos os recrutamentos avultava uma justificada preferência pelos climas do norte em relação aos do sul. A classe de homens mais adequados para o exercício das armas era antes buscada nos campos que nas cidades, e com muito boa razão se supunha que as rudes ocupações de ferreiro, carpinteiro e caçador dariam aos seus praticantes mais vigor e intrepidez do que os ofícios sedentários a serviço do luxo. Apesar de todas as qualificações de propriedade terem sido deixadas de lado, os exércitos dos imperadores romanos eram não obstante comandados, na maior parte dos casos, por oficiais de nascimento e educação liberal. Os soldados rasos, como as tropas mercenárias da Europa moderna, recrutavam-se, contudo, entre as camadas mais baixas e com muita frequência mais crapulosas da sociedade. A virtude pública conhecida entre os antigos pelo nome de patriotismo advém de uma firme consciência de nosso interesse próprio na preservação e prosperidade de um governo livre do qual sejamos membros. Um sentimento desses, que havia tornado quase invencíveis as legiões da República, só podia causar fraquíssima impressão nos servidores mercenários de um príncipe despótico, pelo que se tornou necessário compensar tal deficiência com outros motivos de natureza diversa, mas não menos convincente: honra e religião. O camponês ou artífice se imbuía do útil preconceito de que fora promovido a honrosa profissão das armas, na qual seu posto e sua reputação dependeriam de seu próprio valor, e conquanto a intrepidez de um soldado raso escapasse comumente à atenção da fama, seu comportamento podia por vezes trazer glória ou desonra à companhia, à legião ou mesmo ao exército a cuja reputação estivesse ligado. Quando de seu ingresso no serviço militar, via-se ele obrigado a um juramento que se revestia de toda a solenidade. Jurava jamais desertar de seu estandarte, curvar à própria vontade às ordens de seus chefes e sacrificar a vida pela segurança do imperador e do império. A lealdade das tropas romanas a seus estandartes era inspirada pela influência conjunta da religião e da honra. A águia dourada que rebrilhava à testa da legião tornava-se objeto de sua mais funda devoção. Era considerado tão ímpio quão ignomioso o abandono dessa insígnia sagrada numa hora de perigo. Tais motivos, cuja força advinha da imaginação, eram reforçados por temores e esperanças de natureza mais substancial. Soldo regular, donativos ocasionais e uma recompensa fixa após o devido tempo de serviço aliviavam as durezas da vida militar, ao passo que, de outro lado, era impossível escapar à mais severa das punições por covardia ou desobediência. Nota de rodapé. O imperador Domiciano elevou a 12 moedas de ouro o estipêndio anual dos legionários, o que em seu tempo equivalia a cerca de 10 de nossos guinéus.
Ao fim de 20 anos de serviço, o veterano recebia 3.000 denários, cerca de 100 libras esterlinas, ou uma porção equivalente de terra. A paga e as vantagens dos guardas eram em geral o dobro daquelas das legiões. Os centuriões estavam autorizados a castigar com espancamento, os generais tinham o direito de punir com a morte. Era uma máxima inflexível da disciplina romana que um bom soldado tinha muito mais a temer de seus oficiais que do inimigo. Por via de tais louváveis recursos, o valor das tropas imperiais alcançou um grau de firmeza e docilidade que as paixões impetuosas e irregulares dos bárbaros jamais poderiam alcançar. No entanto, os romanos eram tão sensíveis à imperfeição do valor, quando não secundado pela destreza e pela prática, que em sua língua o nome exército deriva da palavra usada para designar exercício. Os exercícios militares eram o objeto mais relevante e contínuo de sua disciplina. Os recrutas e os soldados novos recebiam adestramento constante de manhã e à tarde. Nem a idade nem o conhecimento serviam de desculpa para eximir os veteranos da repetição diária daquilo que já haviam aprendido completamente. Grandes telheiros eram erguidos nos quartéis de inverno das tropas para que suas úteis lidas não sofressem nenhuma interrupção, mesmo na mais tempestuosa das quadras. Tinha-se outrossim o cuidado de prover para tal imitação de guerra armas com o dobro do peso das usadas na ação real. Não é propósito desta obra entrar na descrição pormenorizada dos exercícios romanos. Diremos apenas que compreendiam quanto pudesse conferir vigor ao corpo, atividade aos membros ou graça aos movimentos. Os soldados eram diligentemente instruídos a marchar, correr, saltar, nadar, carregar grandes pesos, manejar qualquer espécie de arma que fosse usada para ataque ou defesa, quer no combate à distância, quer na luta corpo a corpo, fazer variadas evoluções e mover-se ao som de flautas na dança pírrica ou marcial. Em tempos de paz, as tropas romanas se familiarizavam com as práticas de guerra e com propriedade observa um antigo historiador que contra elas lutara a ser o derramamento de sangue a única circunstância que diferenciava um campo de batalha de um campo de exercícios. Os generais mais capazes e os próprios imperadores tinham por norma encorajar tal preparação militar por sua presença e exemplo. Sabemos que Adriano, tanto quanto Trajano, frequentemente condescendia em instruir os soldados inexperientes, em premiar os diligentes e às vezes em disputar com eles torneios de destreza ou força. No reinado desses monarcas, a ciência da tática foi cultivada com sucesso. Enquanto o império logrou manter seu vigor, sua instrução militar era respeitada como o modelo mais perfeito da disciplina romana. Tentamos explicar o espírito que moderou e a força que apoiou o poder de Adriano e dos Antoninos. Tentaremos agora, com clareza e precisão, descrever as províncias outrora unidas sob a soberania deles, mas atualmente divididas em tantos estados independentes e hostis. A Espanha, na extremidade ocidental do Império da Europa e do mundo antigo, preservou em todas as épocas os mesmos limites naturais, os montes Pirineus, o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Essa grande península, hoje em dia tão desigualmente dividida entre dois soberanos, foi repartida por Augusto em 3 províncias, a Lusitana, a Bética e a Tarragonesa. O reino de Portugal ora abrange a região belicosa da Lusitânia, e a perda sofrida por aquela, no lado leste, é compensada por um acréscimo de território ao norte. Os limites de Granada e Andaluzia correspondem aos da antiga Bética. O restante da Espanha, Galícia e Astúrias, Biscaia e Navarra, Leão e as 2 Castelas, Múrcia, Valência, Catalunha e Aragão, contribuíram todas para formar o terceiro e mais importante dos governos romanos, que recebeu de sua capital o nome de província de Tarragona. Dos bárbaros nativos, os celtíberos eram os mais poderosos, ao passo que os cantábrios e os asturianos se demonstravam os mais obstinados. Confiantes na fortaleza de suas montanhas, foram os últimos a se curvar às armas de Roma e os primeiros a sacudir o jugo árabe. A antiga Gália, que abrangia toda a região entre os Pirineus, os Alpes, o Reno e o Oceano, tinha extensão maior que a da França moderna,
Aos domínios dessa poderosa monarquia devemos acrescentar os ducados de Savoia, os cantões da Suíça, os 4 eleitorados do Reno e os territórios de Liege, Luxemburgo, Hainaut, Flandres e Brabante. Quando Augusto outorgou lei às conquistas de seu pai, introduziu na Gália uma divisão igualmente adaptada ao avanço das legiões, ao curso dos rios e às principais distinções nacionais, que compreendiam outrora mais de 100 de estados independentes. O litoral do Mediterrâneo, Languedoc, Provença e Delfinado receberam sua denominação provincial da colônia de Narbona. O governo da Aquitânia estendia-se dos Pirineus ao Loire. A região entre o Loire e o Sena era chamada de Gália Céltica e logo tomou emprestada uma nova denominação à célebre colônia de Lugdunum ou Lyon. A Bélgica ficava para além do Sena e em épocas mais antigas era limitada apenas pelo Reno. Todavia, um pouco antes da época de César, os germanos, abusando de sua superioridade em matéria de bravura, haviam ocupado grande parte do território belga. Os conquistadores romanos aproveitaram pressurosamente circunstância tão lisonjeira e a fronteira gaulesa do Reno, desde Basileia até Leiden, recebeu os nomes pomposos de Alta e Baixa Germânia. Tais eram no reinado dos Antoninos as 6 províncias da Gália, a Narbonense, a Aquitânica, a Céltica ou Lionesa, a Belga e as 2 germânicas. Já tivemos ocasião de mencionar a conquista da Britânia e fixar os limites da província romana naquela ilha. Compreendia toda a Inglaterra, Gales e as terras baixas da Escócia, até Dumbarton e Edimburgo. Antes de ter perdido sua liberdade, a Britânia estava dividida irregularmente entre 30 tribos de bárbaros, das quais as mais importantes eram as dos belgas no oeste, os brigantes no norte, os silures na Gales do Sul e os essenos em Norfolk e Suffolk. Tanto quanto nos é dado rastrear ou atribuir semelhanças de costumes e língua, a Espanha, a Gália e a Britânia eram habitadas pela mesma raça animosa de selvagens. Antes de submeter às armas romanas, disputaram a miúde o campo de batalha e a miúde renovaram a porfia. Após sua submissão, constituíram a divisão ocidental das províncias europeias, que se estendiam das colunas de Hércules até o muro de Antonino e da foz do Tejo até as nascentes do Reno e do Danúbio. Antes da conquista romana, a região hoje chamada Lombardia não era considerada parte da Itália. Havia sido ocupada por uma forte colônia de gálios que, estabelecendo-se nas ribanceiras do Pó, desde o Piemonte até a Romanha, levaram suas armas e difundiram seu nome dos Alpes aos Apeninos. Os ligurianos habitavam a costa rochosa que hoje forma a República de Gênova. Veneza não havia ainda nascido, mas os territórios desse estado, que fica a leste do Adige, eram povoados pelos venezianos. A parte mediana da península, que ora constitui o Ducado de Toscana e o estado eclesiástico, formavam a antiga sede dos etruscos e úmbrios, aos primeiros dos quais deve a Itália os rudimentos iniciais de vida civilizada. O Tibre corria ao pé das 7 colinas de Roma e a região dos Sabinos, dos Latinos e dos Volscos, desde esse rio até as fronteiras de Nápoles, era o teatro de suas vitórias incipientes. Nesse chão célebre, os primeiros cônsules fizeram jus a triunfos. Seus sucessores o enfeitaram de vilas e a posteridade deles ali erigiu conventos. Capua e Campânia mantinham a posse do território contíguo a Nápoles. O restante do reino habitavam-no muitas nações guerreiras, os marsos, os samnitas, os apulianos e os lucanos, tendo sido a faixa costeira coberta de florescentes colônias gregas. Cumpre-nos assinalar que quando Augusto dividiu a Itália em 11 regiões, anexou a pequena província de Ístria, à sede da soberania romana. As províncias europeias de Roma estavam protegidas pelo curso do Reno e do Danúbio. O último desses pujantes cursos d'água, que nasce a distância de apenas 48 quilômetros do outro, percorre mais de 2.000 quilômetros, em sua maior parte no rumo sudeste, recolhe o tributo de 60 rios navegáveis e por fim deságua por 6 bocas no Euxino, que mal parece a altura de tamanha acessão de águas.
As províncias do Danúbio cedo receberam a denominação geral de Ilíria, ou fronteira ilírica, sendo consideradas as mais belicosas do Império. Entretanto, merecem ser consideradas mais pormenorizadamente sob os nomes de Récia, Nórica, Panônia, Dalmácia, Dácia, Mésia, Trácia, Macedônia e Grécia. A província da Récia, que logo extinguiu o nome dos Vindélicos, estendia-se do topo dos Alpes às ribas do Danúbio, das nascentes deste até a confluência com o Inn. A maior parte da região plana é vassala do eleitor da Bavária. A cidade de Augsburgo está sob a proteção da Constituição do Império Germânico. Os grisões estão a salvo em suas montanhas e a região do Tirol figura entre as numerosas províncias da Casa da Áustria. A vasta extensão de território compreendida entre o Inn, o Danúbio e o Sava, Áustria, Estíria, Caríntia, Carníola, a Baixa Hungria e a Eslavônia era conhecida dos antigos pelos nomes de Nórica e Panônia. Em seu estado original de independência, seus ferozes habitantes estavam intimamente ligados. Sob o governo romano, frequentemente se uniam e ainda permanecem patrimônio de uma única família. Hoje contém a residência de um príncipe germânico, que se denomina a si próprio imperador dos romanos e forma o centro bem como o baluarte do poderio austríaco. Não será descabido observar que, se excetuarmos a Boêmia, a Morávia, as fronteiras setentrionais da Áustria e uma parte da Hungria entre o Teis e o Danúbio, todos os demais domínios da Casa da Áustria estão compreendidos dentro dos limites do Império Romano. A Dalmácia, a que melhor caberia o nome de Ilíria, era um longo e estreito trato de terra que se estendia entre o Sava e o Adriático. A parte melhor da costa, que ainda conserva sua antiga denominação, é uma província do Estado veneziano e a sede da pequena República de Ragusa. As partes interiores assumiram os nomes eslavônicos de Croácia e Bósnia. Aquela obedece ao governo austríaco, esta a um pachá turco. Contudo, a região inteira está infestada de tribos de bárbaros, cuja selvagem independência marca irregularmente o duvidoso limite entre o poderio cristão e o maometano. Após ter recebido as águas do Teis e do Sava, o Danúbio adquiriu, pelo menos entre os gregos, o nome de Ister. Ele dividia outrora a Mésia da Dácia, esta última sendo, como vimos, uma conquista de Trajano e a única província além-rio. Se perguntarmos do estado atual de tais regiões, verificaremos que na mão esquerda do Danúbio, Temesvar e Transilvânia foram anexadas, após muitas revoluções, à coroa da Hungria, ao passo que os principados da Moldávia e da Valáquia reconhecem a supremacia da Porta Otomana. À mão direita do Danúbio, a Mésia, que durante a Idade Média foi dividida nos reinos bárbaros da Sérvia e da Bulgária, unificou-se de novo sob a escravização turca. A denominação de Rumélia, ainda atribuída pelos turcos a extensas regiões da Trácia, da Macedônia e da Grécia, preserva a lembrança de seu antigo estado sob o Império Romano. No tempo dos Antoninos, as regiões marciais da Trácia, das montanhas de Emus e Ródope ao Bósforo e o Helesponto haviam assumido a forma de uma província. Não obstante a mudança de senhores e de religião, a nova cidade de Roma, fundada por Constantino às margens do Bósforo, permaneceu sendo desde então a capital de uma grande monarquia. O reino da Macedônia, que sob Alexandre ditou leis à Ásia, obteve vantagens mais sólidas da política dos dois Filipes, e com suas dependências do Épiro e da Tessália, estendeu-se do mar Egeu ao mar Jônico. Quando meditamos na fama de Tebas e Argos, de Esparta e de Atenas, mal conseguimos nos persuadir de que tantas repúblicas imortais da antiga Grécia se perderam numa única província do Império Romano, que, dada a superior influência da Liga Acaica, era usualmente chamada de província de Acaia. Tal era a situação da Europa sob os imperadores romanos. As províncias da Ásia, sem exceção das transitórias conquistas de Trajano, estão todas compreendidas dentro dos limites do domínio turco. Todavia, em vez de aceitar as arbitrárias divisões do despotismo e da ignorância, será mais seguro, assim como mais agradável para nós, observarmos as indeléveis características da natureza. O nome de Ásia Menor é dado com certa propriedade à península que, confinada entre o Euxino e o Mediterrâneo, avança desde o Eufrates rumo à Europa.
Sua região mais extensa e mais florescente, a oeste do Monte Tauro e do rio Halys, foi nobilitada pelos romanos com o título privativo de Ásia. Nota de rodapé: rio Halys, conhecido hoje como Kızılırmak, um rio que nasce na Turquia Central e deságua no Mar Negro. A jurisdição dessa província estendia-se às antigas monarquias de Troia, Lídia e Frígia, as regiões marítimas dos Panfilienses, Lícios e Cários e as colônias gregas da Jônia, que nas artes, embora não nas armas, rivalizavam em glória com a pátria-mãe. Os reinos da Bitínia e do Ponto dominavam o lado norte da província, de Constantinopla a Trebisonda. No lado oposto, a província da Cilícia rematava nas montanhas da Síria. A região interiorana, separada da Ásia romana pelo rio Halys e da Armênia pelo Eufrates, havia formado outrora o reino independente da Capadócia. Aqui devemos observar que a costa setentrional do Euxino, além de Trebisonda na Ásia e além do Danúbio na Europa, reconhecia a soberania dos imperadores e aceitava das mãos deles ou príncipes tributários ou guarnições romanas. Budzak, a Tartária Crim, a Circácia e a Mingrélia são as denominações modernas desses países selváticos. Sob os sucessores de Alexandre, a Síria foi a sede dos Seleucidas, que reinaram sob a Ásia Superior até a revolta bem-sucedida dos partos ter-lhes confinado os domínios da região entre o Eufrates e o Mediterrâneo. Quando a Síria se tornou vassala dos romanos, constituiu-se na fronteira oriental de seu império. Em sua latitude extrema, essa província não conheceu outros limites que não as montanhas da Capadócia, ao norte e ao sul os confins do Egito e do Mar Vermelho. A Fenícia e a Palestina estiveram ora anexadas à jurisdição da Síria, ora separadas dela. A primeira era um litoral estreito e rochoso, a última um território pouco superior a Gales, quer em extensão, quer em fertilidade. No entanto, a Fenícia e a Palestina viverão para sempre na memória da humanidade, já que a América, tanto quanto a Europa, receberam o alfabeto de uma e a religião de outra. Um deserto de areia destituído de árvores e de água margeia a incerta fronteira da Síria desde o Eufrates até o Mar Vermelho. A vida nômade dos árabes estava inseparavelmente ligada à sua independência e sempre que em alguns lugares menos áridos que o restante do país aventuravam-se a estabelecer qualquer forma de povoamento sedentário, logo se tornavam súditos do Império Romano. Os geógrafos da antiguidade hesitavam com frequência quanto à porção do globo em que deveriam situar o Egito. Por sua localização, esse famoso reino está incluso dentro da imensa península da África. Todavia, só é acessível pelo lado da Ásia, a cujas revoluções o Egito humildemente obedeceu em quase todos os períodos da história. Um prefeito romano sentou-se no esplêndido trono dos Ptolomeus e o cetro de ferro dos mamelucos ora está nas mãos de um pachá turco. Nota do tradutor: Mamelucos, dinastia de sultões do Egito fundada em 1250 d.C. por um emir descendente dos escravos trazidos para o Egito por califas do século X d.C. Os mamelucos ali reinaram até 1811. O Nilo corre pelo país abaixo cerca de 800 quilômetros desde o Trópico de Câncer até o Mediterrâneo e marca em ambas as margens uma faixa de fertilidade de acordo com a medida de suas inundações. Cirene, situada a oeste e ao longo da costa marítima, foi a princípio uma colônia grega, depois uma província do Egito e ora está perdida no deserto de Barca. De Cirene até o oceano, a costa da África se estende por cerca de 2.400 quilômetros, acha-se, no entanto, tão comprimida entre o Mediterrâneo e o Saara, ou deserto de areia, que sua largura raramente excede 130 ou 160 quilômetros. Os romanos consideravam sua parte oriental como a província mais peculiar e mais caracteristicamente africana. Até a instalação de colônias fenícias, essa região fértil era habitada pelos líbios, os mais selvagens dos humanos. Sob a jurisdição imediata de Cartago, tornou-se o centro do comércio e do império. A República de Cartago degenerou hoje nos débeis e desorganizados estados de Trípoli e Tunis. O governo militar de Argel oprime a vasta região da Numídia,
outrora unificada sob Massanissa e Jugurtha. No tempo de Augusto, porém, os limites da Numídia retraíram-se e pelo menos 2/3 do país concordaram com o nome de Mauritânia e o epíteto de Cesarina. Notas do tradutor. Messanissa, príncipe numídico aliado de Roma, cujas pilhagens em 151 a.C. incitaram os cartagineses à retaliação, forçando Roma a declarar novamente guerra a Cartago, a chamada Terceira Guerra Púnica. A verdadeira Mauritânia, ou país dos mouros, chamada de Tingitânia, por causa da antiga cidade de Tinge, ou Tanger, é hoje representada pelo reino moderno de Fez. Salé, à beira do oceano, de longa data infamada por suas depredações de pirataria, era referida pelos romanos como ponto extremo de seu domínio e quase de sua geografia. Uma cidade por eles fundada pode ainda ser vista perto de Mequinez, a residência do bárbaro a quem condescendemos em chamar imperador do Marrocos. Não parece, contudo, que seus domínios mais meridionais, o próprio Marrocos e Segelmessa, estivessem jamais compreendidos dentro da província romana. As partes ocidentais da África são atravessadas pelas ramificações do Monte Atlas, nome tão baldamente celebrado pela fantasia dos poetas, mas que hoje se difundiu pelo imenso oceano que se estende entre o velho e o novo continente. Nota de rodapé. M. de Voltaire, sem nenhum apoio de fatos ou de probabilidade, generosamente outorgou as Ilhas Canárias ao Império Romano. Tendo assim concluído o circuito do Império Romano, podemos observar que a África está separada da Espanha por um estreito exíguo de cerca de 20 quilômetros, através do qual o Atlântico flui para o Mediterrâneo. As colunas de Hércules, tão famosas entre os antigos, eram 2 montanhas que pareciam ter sido separadas uma da outra por alguma convulsão dos elementos. No sopé da montanha europeia está hoje instalada a fortaleza de Gibraltar. Toda a extensão do mar Mediterrâneo, suas costas e ilhas, era abrangida pelo domínio romano. Das ilhas maiores, as 2 Baleares, que tiraram os nomes de Maiorca e Minorca, de seus respectivos tamanhos, estão sujeitas àquela à Espanha, esta à Grã-Bretanha. É mais fácil lamentar do que descrever a condição atual da Córcega. O título de reis da Sardenha e da Sicília foi assumido por 2 soberanos italianos. As armas turcas subjugaram Creta ou Cândia, bem como Chipre e a maioria das ilhas menores da Grécia e da Ásia, enquanto o pequeno rochedo de Malta continua a desafiar-lhes o poderio, alcançando sob o governo de sua ordem militar a fama e a opulência. Essa longa enumeração de províncias, cujos fragmentos formaram tantos reinos poderosos, quase nos poderia levar a esquecer a vaidade ou ignorância dos antigos. Ofuscados pelo vigoroso ímpeto, a força irresistível e a moderação real ou fingida dos imperadores, permitiram-se menosprezar e às vezes esquecer os países distantes que haviam sido deixados entregues à fruição de uma bárbara independência. Gradualmente usurparam o direito de confundir a monarquia romana com o globo ou a terra. A índole, porém, bem como a ciência do historiador moderno, exige linguagem mais sóbria e acurada. Pode ele dar uma imagem mais justa da grandeza de Roma, como observar que o império tinha acima de 3.000 quilômetros de largura, desde o Muro de Antonino e os limites setentrionais da Dácia até o Monte Atlas e o Trópico de Câncer, que seu comprimento era de mais de 4.800 quilômetros, do Oceano Ocidental ao Eufrates, que estava situado na parte mais bela da zona temperada, entre 24 e 56 graus de latitude norte, e que se supunha medisse mais de 4.100.000 quilômetros quadrados de terra, em sua maior parte fértil e bem cultivada.